E aí, pessoal, dando continuidade ao estudo de medidas de tendência central, hoje nós iremos falar sobre moda e mediana. Eu estou até com o rascunho aqui da aula anterior, tá? O seguinte, pessoal, nas aulas anteriores nós tivemos uma atividade, né, de média aritmética e toda a explicação, enfim. E hoje nós iremos adentrar nesses dois temas aqui, ó, moda e mediana. Então, olha só, a ideia de moda. Primeiro a gente vai falar aqui, ó, sobre moda. O nosso objetivo hoje é resolver problemas envolvendo o cálculo da média aritmética, mediana e moda. Na verdade, o nosso objetivo é resolver problemas envolvendo mediana e moda. A média aritmética nós trabalhamos, como eu falei na aula anterior. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de valores. Essa situação aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é a moda aqui? Geralmente você pode usar o M aqui e o O aqui do lado. Moda, assim como você escuta aí no seu dia a dia, tá na moda isso, tá na moda. Na matemática, moda, num conjunto de valores, é o elemento que mais se repete. Então você olha uma distribuição, não precisa estar na ordem, tá? Claro que estando na ordem crescente ou decrescente, fica fácil para você visualizar quem é o elemento que mais se repete. Então, no caso aqui, ó, a moda aqui é o 2. Se eu tenho aqui, por exemplo, essa distribuição aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Bom, nesse caso aqui, nós vamos chamar isso aqui de amodal. Esse A aqui, esse prefixo é de negação, né? Ou seja, não tem moda, não há um elemento que mais se repete. Também pode acontecer de você perceber essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui o 1 se repetindo, né, duas vezes, o 2 também. Então, no caso aqui, a moda é tanto o 1 como também o 2. Ok? Até recebe o nome bonitinho para isso, bimodal. Então, basicamente, pessoal, não tem segredo. Moda é só isso mesmo, acredite. Eu sei que muita gente fala, vai complicar isso daí. Não tem que complicar. De verdade, o conceito de moda é bem simples mesmo. Eu até fiz aqui umas anotações aqui, ó. Olha só aqui os exemplos, já respondidinhos aqui, ó. Seja o conjunto P, esses elementos, 5, 3, 4, 7, 3, 6, 8. A moda é o 3, pois aparece com maior frequência. Olha aqui o 3 aqui, aparecendo aqui e aqui novamente. Esse 2, seja o conjunto Q, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 3. Não existe um valor mais frequente, portanto é amodal, como eu expliquei. Tá bom? Então, acontece de você classificar, quando se trata de moda, nessas situações aqui, ó. Amodal, como eu falei, não existe moda. Aí coloquei mais um exemplo aqui na frente, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Unimodal, quando tem uma única moda, tá? Quando a moda é única. No caso aqui, ó, 3, 6, 8, 5 e 3 e 4 e 7, quem é o elemento que mais se repete? É o 3. Então, a moda é o 3. Bimodal, quando há duas modas, olha aí, ó, 2, 3, 5... 2, 7, 5, 1. Olha quem está repetindo aqui, ó, o 5, né? E o 2 aqui, ó. Então, a moda é o 2 e o 5. Podemos chamar de bimodal. E multimodal, quando há mais de duas modas. Olha o 1 aqui, né? Repetindo. Olha o 2. E cadê o 7? Olha aí, ó. 1, 2 e 7. Multimodal. Bem simples, bem tranquilo. É só isso daí, tá? Agora a gente vai falar da mediana. Vou tentar fazer esse vídeo não ficar longo, né? Olha aqui, pessoal, mediana tem que ter um certo cuidado, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Mediana. A primeira coisa é você lembrar do conceito de Hall, que é construir esses elementos, né, a distribuição, na ordem crescente ou decrescente, tá? E aí você consegue obter a mediana. A definição que eu anotei aqui é a seguinte: é uma medida de tendência central que tem a característica de dividir um conjunto ao meio. No cálculo da mediana, temos dois casos a considerar. Eu vou falar agora desses dois casos aqui. Se eu tenho aqui, ó, vamos supor os elementos aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só, pessoal, quantos elementos eu tenho aqui? Eu já coloquei, né, na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho 5 elementos, ó, fica 2 para lá, 2 para cá. O terceiro termo é a mediana. Então, no caso aqui, ó, se eu separar dois termos para cá, 2 para lá, para a direita, a mediana, eu vou chamar de MD, é o 4, tá? Existe uma formulinha, no caso, para a posição do elemento, ó,
P de posição. Você vai dizer que é N é a quantidade de elementos na distribuição dividido por 2. Se eu fizer essa regrinha aqui, ó, a posição, olha só. Se o N aqui, ó, o N é a quantidade de valores, são 5, 5 mais 1 dividido por 2. Se eu somar 5 mais 1, 6 dividido por 2, é o terceiro termo, não é 3, a mediana 3 não. Eu estou falando de posição, tá? Do elemento. Estando os elementos na ordem crescente. Então, esse é o primeiro caso. Quando a distribuição for ímpar, olha aqui, ó, o primeiro caso. Quando o número de dados for ímpar, ordenados em ordem crescente ou decrescente, como eu falei, né? Você constrói, lembra do rol aí, tá? O dado que ocupa a posição central é a mediana procurada, sempre assim. Olha só esse exemplo aqui, ó. Calcule a mediana dos seguintes dados aqui, ó, dos seguintes elementos. 7, 4, 3, 7, 7, 6, 3, 2, 8, 2. Os números colocados em ordem, construído o rol, ficou assim, ó, na ordem crescente. 2, 2, 3 e tal. Aí ele fala, a mediana ocupa a sexta posição. Mediana é quem? É o 4. Que olha só, vou contar quantos elementos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. Então, você pode mentalmente pensar o seguinte. Ah, tem um conjunto ímpar de valores, né? Aqui é um conjunto ímpar de valores. Se são 11, elimina 1 mentalmente, fica 10. Qual é a metade de 10? 5. Então, você faz o seguinte. 5 para lá, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para lá e 5 para cá. Quem é o carinha aqui do meio? É o 4. Então, a mediana ocupa a sexta posição, é o 4. Usando aquela formulinha da posição, olha aí, ó, se são 11, n mais 1, né, que eu falei, n mais 1. N é a quantidade de termos aí, ó. N mais 1 dividido por 2. Então, a posição 11 mais 1, 12 dividido por 2 é a sexta posição. Estando na ordem crescente, é a sexta posição, é o 4. Olha aí, ó. Agora, quando é um conjunto par de valores? Vamos lá. Quando o número de dados for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais, em ordem crescente ou decrescente. Isso não muda, tá? Você pode colocar até na ordem decrescente, vai dar certo. Exemplo. Obtenha a mediana dos seguintes dados. Olha os dados aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Já coloquei na ordem, já está construído o rol aqui, ó. Ordem crescente. Bora contar aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é aquela história, né? 6, qual é a metade de 6? É 3. 3 para lá, 3 para cá. E você pergunta, ué, mas cadê o cara aqui do meio? Não tem. Aí você tem que tirar a média aritmética desses dois valores aí, ó. Olha aqui, eu já fiz aqui, ó. Tira a média aritmética dos dois valores centrais, na ordem crescente ou decrescente. Somando 5 mais 7, já que são dois valores, o que a gente aprendeu de média aritmética? Você divide pelo total de valores. E se são dois valores, eu vou dividir por 2. 5 mais 7, 12 dividido por 2, 6. A mediana é quanto? Mediana é 6. Aí você pensa, ué, mas não tem 6 na distribuição. Não tem problema, tá? Não há necessidade da mediana ser um valor que aparece no conjunto de valores aí, ó. Esse exemplo agora, presta bastante atenção que esse exemplo aqui, ó, é onde muita gente não consegue, acaba dando um branco na hora de resolver. A tabela abaixo é composta por notas de alunos de uma determinada disciplina. Obtenha o valor da mediana desses valores. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui o 4. O 4 aparece, qual é a frequência? O que é frequência? É a quantidade de vezes que um item se repete. No caso da variável nota aqui, ó. O 4 repete 12 vezes, né? 4, 4, 4, 4, 4, 12 vezes. Depois o 5 repete quantas vezes? 8 vezes. Se eu somar isso aqui, ó, olha aí, 12 mais 8, 20, 27, com 9 dá 36, com 4 são 40 termos. Então, se eu fosse colocar isso em ordem, eu pegaria aqui o 4, repetiria quantas vezes? 12. 4, 4, 4, 4. Depois 5, 5, 5, 8 vezes. Depois 6, 6, 6. Iria dar 40 termos. Olha aí. Então, como é um conjunto par de valores, eu tenho que entender o seguinte, que a mediana é o 20º termo, está entre o 20º termo e o 21º termo, tá? É um conjunto par de valores. Se são 40 termos, olha aí, 20 para lá, 20 para cá, 20 para lá, 20 para cá. Quem é o do meio? Não tem, né? Entendido? O que a gente tem que descobrir? Temos que descobrir quem que é o 20º termo e quem que é o 21º termo.
Mas está fácil, olha aqui, já está na ordem aqui, ó, 4, 5, 6, o 4 vai vir 12 vezes. Até o 12º termo é quem? É o 4. Se eu pegar 12 mais 8 sequências, olha a frequência aqui, ó, da nota 5. O 5 vai repetir quantas vezes? 8 vezes. Então, se eu pegar o 4, que é 12 vezes, ó, 4, 4, 4, 4, depois o 5, 8 vezes, né? 5, 5, 5, 5. E somar, quanto que é 8 mais 12 aqui? Dá 20. Então, os 20 primeiros termos vai ficar quem? 4, 4, 5, 5. O 20º termo aqui, ó, quem está na ponta é o 5. Então, o 20º termo eu sei que é o 5. Agora, o 21º termo em diante, ó, do 21º ao 40º termo, nós temos quem aqui, ó? O 6 repetindo 7 vezes, o 8 repetindo 9 vezes e o 9 repetindo 4 vezes, formando os outros grupos de 20, né? Os 20 primeiros, as notas 4 e 5 variando, né? O 4, 12, o 5, 8 vezes. E a 21ª nota já começa sendo quem? Começa sendo o 6, que repetirá 7 vezes. A 21ª nota é o 6. Como é um conjunto par de valores, a mediana vai ser o quê? É eu pegar o 20º termo, que é 5, olha aí, mais o 21º termo, que eu entendi analisando a tabelinha, que é o 6, e dividir por 2. 5 mais 6 dá 11, dividido por 2. Então, mediana, 11 por 2 dá 5,5. Professor, não tem o 5,5 aqui. Não tem problema, como eu já falei para vocês, tá? Não é necessário que a mediana encontrada seja um elemento que participe dessa distribuição, dessa frequência. Ok, pessoal? Próxima tela são as atividades. Valeu! Bom, pessoal, essa é a atividade número 1. Essa é a número 2. Atividade 3. E atividade 4. Ok? Vou postar também no nosso grupo de estudo. Valeu? Até a próxima!